E com as perguntas dos nossos irmãos e irmãs que querem conhecer neste ano de São José, o pai jurídico de Jesus, o nosso São José, Yosef ben Yaakov, assim vem chamado no Evangelho de Mateus, o nosso São José. A pergunta é: qual a diferença entre pai adotivo e pai putativo? Eu insisto no meu livro, o livro que eu escrevi com o biblista Frei Frederic Mans, nós insistimos em dizer que a paternidade de São José não é uma paternidade adotiva. Vamos entender bem o que significa. Adoção não é adotivo porque o pai adotivo, os pais adotivos, eles escolhem o próprio filho, né? Eles aceitam acolher um filho como próprio filho. Por isso a adoção é muito bonita, tem o seu significado profundo. Uma mãe ou um pai adotivo tem o seu grande valor na paternidade. Porém, São José não é assim. José foi ele escolhido. Ele foi escolhido por Deus para exercitar a paternidade com o próprio Filho de Deus. São Bernardo dizia que chamá-lo Pai de Deus, como nós dizemos Theotokos, Mãe de Deus, não seria tão errado, porque é uma paternidade vicária. Deus escolhe José para ser o pai do próprio filho. E José exercita esta paternidade putativa, vicária. É a própria paternidade de Deus. Papa Francisco, na Patris Corde, explica que Jesus experimentou a ternura de Deus em São José, a ternura de Deus Pai em São José. Por isso a paternidade de São José é uma paternidade vicária, jurídica, espiritual. Não é tanto assim de adoção espiritual, é concreta. Ele é o vigário de Deus na paternidade com seu filho. E foi escolhido para isso. O Evangelho de Mateus diz assim, porque Mateus que anuncia, ele prefere que o anúncio foi a José. São Lucas, no Evangelho da Infância, a anunciação a Nossa Senhora. Mateus disse que o anúncio foi a São José. E diz assim o Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, o versículo 20. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. É o homem, é o pai que dá o nome ao filho. José colocou o nome Yeshua, Jesus, dando o nome ao Filho de Deus. Por isso é a paternidade. No mundo hebraico é o pai que dá o nome. Zacarias, quando perguntavam qual o nome você vai dar para o teu filho? E ele vai dizer Yohanan, é o pai que dá o nome. Escreveu. Assim José deu um nome ao Filho de Deus. A paternidade de São José, uma paternidade escolhida por Deus. Por isso, nós temos que recuperar a imagem da paternidade em São José. Nós precisamos, neste ano dedicado a ele, fazer que José fale no seu silêncio. O silêncio de São José é um silêncio habitado. José fala nas suas obras. Ele, nesta paternidade, ele acolhe a mãe de Deus. Ele acolhe o Filho de Deus. E ele vai para Belém para o nascimento desta criança, do Filho de Deus. Ele foge para o Egito.
ele volta para Nazaré, ele trabalha, suando, vivendo o sacrifício do trabalhador para que o Filho de Deus crescesse. Por isso que esta igreja, o bispo Pellegrino Akufo, no 6º século, a chamou Igreja da Nutrição. Paternidade de São José, a paternidade vicária de Deus.